de tanta atenção. E para discutir o assunto hoje, nós convidamos aqui a delegada titular do idoso, doutora Suziane, que está aqui conosco também para falar sobre essa situação, e também a Helena Tartaro, que vai conversar conosco, né, para discutir esse dia, né, o dia da conscientização da violência contra o idoso, que, na minha opinião, e acho que também na de Marcos, não deveria nem existir esse tipo de ato, né? Isso, doutora Suzy, bom dia. Bom dia, Ana Paula, bom dia, Marcos, bom dia, telespectador. Com certeza, quando a gente envelhece pensando que vai ter uma vida mais segura, mais tranquila com os seus parentes, aí dá um momento que ele mais sofre. E eu tenho um dado aqui muito alarmante, que 60% dos casos de violência é praticado por familiares. Nossa. Ou seja, dentro de casa, dentro, né? Dentro da própria casa. Normalmente seria o filho, a filha... Filhos, netos, Por que genros, isso, hein? noras. Por que acontece isso, hein, doutora? O que acontece? Geralmente, quando a violência acontece dentro dos lares, muitas vezes é um fenômeno que fica invisível aos olhos da sociedade. As pessoas entendem que, como acontece dentro das casas, é um fenômeno que não deve ser visto por quem está do lado de fora. E geralmente nessas relações de proximidade, quando a gente tem uma relação de afeto, às vezes a relação de violência é uma relação ambígua. Ao mesmo tempo que aquele idoso, ele não gosta daquele filho que bateu nele, ele ama aquele filho. Então, muitas vezes, a notificação, a denúncia da violência se torna difícil justamente por essa relação, que é uma relação ambígua. Ao mesmo tempo que o idoso ele odeia aquele agressor, que é o filho, que é a nora, que é o cônjuge dele, ele ama, porque é alguém da sua família. Claro. E pelas relações de proximidade, as pessoas entendem porque se sentem no direito de cometer um ato de violência contra essa pessoa mais frágil. E não é só a violência, a agressão física não, viu, gente? Tem a violência psicológica, que daqui a pouco a gente vai falar. Só que hoje em dia foi às ruas ouvir, sabe quem? Os idosos. Ninguém melhor do que eles para falar a respeito deste caso. Vamos acompanhar. No bairro que eu moro não tem respeito nenhum. Criança não pode dizer nada, não é? Pode dizer o que quer os idosos e os pais nem falam nada. Mas eu quero falar sobre aqui, ó, que a gente fica aqui o tempo todo em pé esperando um carro, desde de 3 horas que eu tô aqui, esperando um carro, idoso, que ela tem ali, respeita o idoso. É para respeitar o idoso assim, é? O problema é nos uns. Porque quando eu vou sentar, eles ficam dormindo de mentira, cochilando, para não levantar, para não dar lugar aos idosos. Os idosos é tratado como cachorro. Se você chega em qualquer órgão que você chegar, idoso não tem vez. A pessoa com 40 anos no Brasil não pode mais trabalhar. Empresa nenhuma quer com 40 anos, 42, 43. Eu estou com 62 anos. Aí eu trabalho de dia. A gente está na fila, eles passam na frente. Se estão no lugar da gente, eles não deixam. Ficam sentados, as pessoas mais novas, não respeitam, não dão lugar pra gente. Era pra gente ter mais respeitado, mas a humanidade hoje, a senhora sabe como é que tá, né? E agora, a senhora tá em pé há quanto tempo? De mais ou menos, quase uns 30 minutos ou mais. E a perna não dói? Mais ou menos, né? Mas a gente tem que segurar, né, minha filha? Imagine só, gente, olha só, uma pesquisa feita pela Universidade de Brasília no ano passado, 2010, ela revelou que 18 milhões de idosos do país já sofreram maus tratos. Eu quero saber, doutora, por que o brasileiro trata tão mal os idosos? O fenômeno de envelhecimento no nosso país é um fenômeno recente. Os países desenvolvidos, eles levaram 400 anos para envelhecer gradativamente a sua população e, com isso, criar condições para que as pessoas entendessem o que é a velhice e o envelhecimento. No Brasil, em cerca de 40 anos, nós envelhecemos a nossa população. Então, isso faz com que a sociedade ela não reconheça o direito que o idoso tem e não reconheça quais são essas limitações, quais são as possibilidades e quais são as reais condições desses idosos. E é importante a gente falar que a violência não é apenas um fenômeno relacionado à segurança. Os profissionais de saúde precisam entender que a violência é um fenômeno diretamente relacionado às condições de saúde da população. Violência também é um problema de saúde pública. Eu queria aproveitar também e perguntar à doutora Suzy, delegada, né, sobre os casos que chegam até a delegacia do idoso. Quantos são? E já está emendando, perdão, doutor, assim, com relação a... Os idosos, eles denunciam, eles acabam, porque assim, às vezes a mulher, por exemplo, com relação à violência da mulher, às vezes a mulher tem medo de denunciar. Pegando o gancho da pergunta da Aninha, já emendando. Com relação aos idosos, né? Ele denuncia ou ele também tem medo, o idoso, de denunciar? Na delegacia, a gente tem, por ano, 3 mil casos, cerca de 3 mil casos de ocorrência. Hoje, a gente está perto de 15 mil, porque a delegacia foi inaugurada 31 de julho de 2006. O índice de subnotificação é enorme. Há estudos, né,
que apenas 16% dos casos de violência contra idoso chegam ao conhecimento da polícia. Olha isso. O restante fica escondido, né, dentro das próprias famílias. E o idoso não denuncia. É raro o idoso denunciar quando ele é maltratado pela família. Ele vai mais lá na delegacia reclamar do vizinho, reclamar de uma ameaça que um morador, de um vizinho também, alguém tenha feito então, contra doutora ele. Suzy, eu queria até aproveitar, já que a gente está encerrando aqui a nossa participação, a senhora pode dizer onde fica essa delegacia, para muitos que não conheçam, onde fica o telefone e uma dica, né, para as pessoas que estão em casa agora, uma mensagem que a senhora possa deixar? A mensagem é essa, que nessa data, dia 15 de junho, que é o Dia Internacional de Enfrentamento da Violência contra o Idoso, as pessoas entendam que é necessário denunciar essa violência contra o idoso, o que acontece sem que o Estado tenha conhecimento. A gente tem que coibir, a gente precisa da ajuda da sociedade. O Estado quer ajudar esse segmento de idoso e a gente está aqui esperando a sua denúncia no 31 17 60 80 ou no 32 35 00. E a delegacia fica onde? Fica na Rua do Salete, número 19, nos Barris. Pronto. Denúncia é um ato de cidadania. Verdade. Muito obrigada, doutora Suzy.